O filme do Superman já está tomando forma, várias fotos dos sets já foram parar na internet, algumas que inclusive geraram mal-estar entre os fãs que reclamaram de coisas como, por exemplo, o caimento do uniforme no corpo do herói, e isso pode inclusive causar mudanças na produção. Mas o que chamou a atenção mais recentemente é uma imagem do set que pode sugerir a participação de mais um membro da tropa dos Lanternas Verdes no filme. Além do já confirmado Guy Gardner, um lanterna que já se provou até mesmo ser o contra-ataque perfeito contra o Homem de Aço, pode estar prestes a entrar no filme. E já deixa aí aquele like brabo pra fortalecer e vamos pro que interessa. O Superman do DCU já confirmou uma porção de personagens como o Senhor Incrível, a Mulher Gavião e o Guy Gardner, um dos membros que mais vive um caso de amor e ódio, tanto entre ele e os fãs e entre ele e os próprios outros heróis do universo DC. O filme vai se passar numa época em que o Clark ainda tá nos seus primeiros tempos como herói, e talvez justamente por isso ele interaja com vários dos seus semelhantes e bem capaz que acabe aprendendo muito com eles, e eles o ajudem nesse amadurecimento. Mas os Lanternas Verdes em específico podem acabar tendo uma visão do Superman não totalmente como um herói a princípio, mas um risco possível. Considerando seus vastos poderes e poder demais na mão de uma pessoa só, em geral é motivo para você abrir o olho para cada açãozinha que ela toma. E pelos Lanternas Verdes terem vários setores pelo universo que são protegidos por eles, faz sentido que eles voltem seus olhos para a Terra, agora que surgiu um herói super poderoso de uma raça que já não existe mais no universo. E claro que vendo assim faz sentido que eles enviem de repente um membro da tropa que sirva como um adversário que fique em uma vantagem natural contra o Superman pro caso dele se descontrolar ou se provar sendo um vilão em algum momento. E nos sets de filmagem, essa imagem do Superman interagindo com um pequeno esquilo fez alguns fãs sugerirem que esse bichinho simpático se trataria de ninguém menos que o Chip. Chip é um membro da tropa dos Lanternas Verdes que sempre se manteve mais à margem das histórias, mais como um personagem de apoio e não um grande protagonista, mas com alguma presença ali nos eventos da DC. E apesar da aparência indiscutivelmente cômica, afinal é um esquilo com poderes, ele já participou de eventos e histórias bastante sérias e algumas que terminaram em acontecimentos bastante sombrios, como sua própria morte na Terra ao ser atropelado por um caminhão. E nas HQs de Injustice, a história alternativa onde o Superman acaba se tornando um tirano após perder a Lois Lane e uma grande parte de Metrópolis depois de um ataque nuclear causado pelo Coringa, conforme ele vai se entregando mais a essa tirania, vários heróis começam a tomar lados. Alguns apoiando seu regime e outros tentando combatê-lo, já o tratando completamente como um vilão irredimível que deve ser derrotado. Isso faz com que os Lanternas Verdes em dado momento enviem o Chip para a Terra, que por ser uma criatura muito menor que a maioria dos membros da tropa, ele tem uma perspectiva diferente das coisas, e tem muito mais facilidade, por exemplo, na criação de construtos em miniatura, que nesse caso ele usa para paralisar as sinapses do cérebro do Superman, impedindo completamente seus movimentos e o deixando indefeso. Toda a história de Injustice podia ter terminado nesse momento se os Lanternas fossem ligeiros e aproveitassem essa paralisia do Superman e o levassem para algo como as Ciencelas de Oa, o planeta base da tropa. Sendo as Ciencelas o lugar onde ficam justamente os inimigos mais perigosos do universo, lugar para onde foi mandado até o Superboy Prime, o grande vilão da Crise Infinita, que era só uma versão do Superman capaz de quebrar a realidade com um soco. Então não é um lugarzinho qualquer, é a prisão de segurança máxima das prisões de segurança máxima. E a história só não segue por esse rumo porque o Sinestro acabou interferindo, sendo um dos vilões que logo tomou o lado tirânico do Superman, visto que o Sinestro também tomou uma atitude parecida com relação ao seu próprio planeta, Korugar. Quando ele se tornou um Lanterna Verde, ele usou os poderes dele para conquistar o próprio planeta e estabelecer ali a sua paz absoluta que ele enxergava através da tirania. E aí o Chip, mais uma vez nos quadrinhos, acaba indo de base, mas não sem ter registrado na história um feito dessa proporção de paralisar o cérebro e o corpo do Superman. Com toda certeza não seria uma grande surpresa se o personagem acabasse integrando o filme, já que o James Gunn tem um histórico com animais heróis como o Rocket Raccoon de Guardiões da Galáxia, e que inclusive é o grande protagonista do terceiro filme da equipe, que talvez seja o melhor de toda a trilogia. Aliás, comenta aí qual dos 3 filmes dos Guardiões é o seu favorito ou o melhor deles. Então a gente já sabe que o James Gunn entende como trabalhar esse tipo de personagem de modo que a gente leve a sério, ele consiga trabalhar tanto o lado cômico como também criar uma narrativa que leve o personagem mais a sério e sem parecer algo bobo e super caricato ou que esteja forçando a barra demais pra cima do público.
Nos quadrinhos, o Chip é um habitante do planeta Helven, um planeta habitado completamente por outros esquilos e que, apesar de viver em árvores, tem uma tecnologia bastante semelhante à da Terra do século XXI. Quando Ubix, um outro habitante desse planeta, se tornou um grande conquistador interplanetário de seu setor espacial, até mesmo matando o Lanterna Verde residente daquele setor, o Chip agia como um líder de uma resistência contra esse vilão que já mostra nas raízes dele essa tendência de lutar contra tiranos, como ele demonstrou em Injustice depois. Então, um dos anéis de Oa o escolheu como novo Lanterna Verde do setor e ele usou esse poder para libertar seu povo e derrotar o Ubix. Depois da morte dele, mais um membro dessa raça se tornou um Lanterna Verde, o chamado Dail, tendo sua aparição mais recente lutando ao lado do Batman em Batman Fortaleza, ajudando o herói de Gotham no seu atual confronto contra o Lex Luthor. Então o personagem, ou ao menos o conceito dele através do Dail, que é o atual Lanterna Verde dessa espécie, tá bem fresco nos quadrinhos graças a essa aparição dele ao lado do Batman, então pode ser que até haja uma chance de que isso se torne realidade. E outra coisa que querem que se torne realidade é alguma alteração no uniforme do Superman, e surgiram alguns rumores sem confirmação nenhuma de que por conta dessa comoção toda dos fãs, o James Gunn talvez faça algumas alterações, em especial no final do filme, mas nada confirmado sobre isso. Pra mim, não tem absolutamente nada de errado com o uniforme, nem o símbolo, nem as cores, e o caimento e pequenos detalhes com toda certeza vão receber um acabamento melhor conforme a produção avança. E até as cores podem mudar de tom pela imagem da tela, algum filtro que seja colocado ou coisa parecida. Então, principalmente quanto a isso, o fator cores, muitas vezes a imagem crua das fotos do set não condizem com o produto final, por conta de todo esse acabamento de imagem e pós-produção que é feito posteriormente. Curte, compartilha e comenta aí se os fãs estão enxergando coisa demais na foto de um esquilo, o que você acha do atual traje do Superman, se precisa melhorar, se tá bom do jeito que tá. Apoie o canal pelo LivePix, se tornando membro, deixando um comentário com um valeu, eu agradeço demais sua contribuição. Eu sou o Victor, você tá no Nerdverso e até a próxima!